tentativa de homicídio frustrado, organizada por milícias do regime, na província de Cubango, não reduziu em nada o balanço altamente positivo destas jornadas parlamentares. Entendemos que os fundamentalistas em causa são vítimas do sistema e do obscurantismo que ele constrói, infelizmente, para manter a grande maioria dos angolanos refém da pobreza e do neocolonialismo. Aproveito a ocasião para manifestar a todos o nosso apreço pela hospitalidade demonstrada e pelo encorajamento que nos deram para prosseguir o caminho da democracia em prol da construção da nação angolana. Deus abençoe Angola. Muito obrigado. Senhores jornalistas, antes de passarmos à fase de questões que são colocadas por Vossas Excelências, gostaria de convidar o deputado João Muzaza Caueza, coordenador dos deputados, que trabalhou na província do Cubango, grupo de deputados que sofreu tentativa de assassinato. Vamos apresentar os deputados que sobreviveram àquela tentativa. Está cá do nosso lado esquerdo, está aqui do nosso esquerdo o deputado João Muzaza Caueza, que é o coordenador. Vai falar de viva voz, na primeira pessoa, sobre o atentado protagonizado pelo regime, tanto politicamente orientado pelo governo provincial e pela direção do MPLA na província do Cubango. Está conosco o deputado Jeremias Abílio Kaunda, também fez parte do grupo de deputados, e também está aqui conosco o deputado David Tissadila, também membro da delegação. Está cá também, devia estar cá o nosso assessor Maurílio Luyela, que fez parte também desta comitiva. Portanto, vou convidar o deputado João Muzaza para, na primeira pessoa, poder, em poucos minutos, partilhar com os seus jornalistas as circunstâncias da grave ocorrência da passada sexta-feira. Então, vossa especial atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente do Grupo Parlamentar, caros jornalistas, distintos deputados, convidados, senhoras e senhores. Eu, em pessoa que falo, chamo-me João Muzaza Caueza, deputado da Assembleia Nacional, e fomos para o Cubango nas vestes de coordenador do grupo de deputados indicados para realizarem atividades naquela província em função dos objetivos aqui referidos pelo Presidente do Grupo Parlamentar. Ora, diz-se de que num mundo feito de aparências, feliz é aquele que é feito de verdades. Aliás, até porque uma mentira pode levar muito tempo, ou dura por muito tempo. Mas também, como não há verdade que não apareça. Nós chegamos na província do Cubango em missão de serviço. E estupefacto ficamos nós, que logo no princípio começamos a ser quase negados por quem tutela a província. E no dia 12, tanto deste mês, num programa de atividades que os deputados realizaram na província do Cubango, sendo que é o último dia, tínhamos programado a visita ao município do Cuituguanaval, que é o município da República de Angola e é o município que está na província do Cubango, a exemplo de todos os outros municípios. 2 dias antes, por intermédio do Secretariado Provincial do Partido, fez-se uma nota ao Comando Provincial para comunicar da saída dos senhores deputados que iriam visitar o município do Cuituguanaval com 3 propósitos. O primeiro, como é de sempre,
fazer uma saudação de cortesia ao senhor administrador, na qualidade do responsável daquele território. Em segundo, teríamos visitado o hospital municipal. Em terceiro, teríamos visitado o local onde foi destruída a residência do secretário para a organização do partido, e assim como outras infraestruturas destruídas período antes, cujo o caso mora já nos tribunais. E depois, no fim, fazer uma saudação ao rei que vive naquele município do Quituquanaval. Foi assim que, antes da nossa partida, o senhor segundo comandante teria nos comunicado de que os senhores deputados pudessem viajar, partir para o município do Quituquanaval, pelo facto de que todas as condições estavam garantidas em termos de segurança. Os comandos da Polícia Nacional pela via, incluindo do próprio município do Quituquanaval, do Longa e não só, todos eles estavam acautelados para poderem dar uma segurança de vida aos senhores deputados. Foi assim que nós depois partimos. Chegados na sede da Comuna do Longa, onde a caravana dos deputados, os membros que nos acompanhavam, caímos na primeira emboscada. Ora, infeliz que nós vimos é que, assim que nós chegamos, a polícia que estava à nossa frente arrumou cones na estrada e impedia para que os deputados não pudessem avançar. E quando isto ocorria, também faziam chamar os amotinados para se aproximarem diante de nós. Mas assim, 2 minutos antes, atrás do comando da polícia local, já tínhamos passado por uma chuva de pedras que estavam em cima de uma montanhazinha. Nós descemos todos com coragem para contactarmos o senhor comandante local para dizer que nós somos deputados eleitos pelo povo, e este povo do Longa e não só, somos mesmos que elegeram os deputados, independentemente das suas cores políticas ou partidárias. Mas o comandante não quis ligar absolutamente de nada. E todos que estavam lá não quiseram nada. Nem tampouco faziam questão para impedirem os agressores. Mas, à medida em que isto ocorria, eu fui observando que atrás das casas dos moradores da sede da Comuna do Longa, gente se movimentavam com alguns embrudos, onde continha armas. O que quer dizer, se nós não tivéssemos aquela maturidade política de não cedermos às provocações dos encontrados, que são militantes do MPLA, devidamente trajados a material de propaganda, entre homens e mulheres, que pegaram crianças, meteram em frente para a exposição, talvez a situação fosse mais pior. Porque eles aguardavam da nossa reação para dispararem a queima-roupa. O que quer dizer? Que do local de Longa, a aldeia Maseca, onde estava a segunda emboscada, do Maseca, meio a meio, onde não havia rede, havia a terceira emboscada, a quarta já nas portas da sede municipal do Quituquanaval, independentemente das pessoas que estavam, portanto, aglomerados no secretariado municipal do MPLA. Portanto, eram 5 emboscadas devidamente montadas para acabar com a vida dos senhores deputados e dos membros que os acompanhavam. Portanto, se formos olhar isso e fazendo uma síntese, o que aconteceu com a caravana dos deputados não se trata de uma simples intolerância política. É o terrorismo de Estado. Porque quem organizou, quem preparou, quem acompanhou e quem monitorou é alguém com vestes de Estado ou com funções de Estado, que é o senhor governador José Martins e também primeiro secretário do MPLA. Vejam só, senhores jornalistas, que o Comando Provincial da Polícia Nacional nem quis saber da segurança dos deputados. Porque se estivessem interessados, na hora da partida, tal como nós solicitamos por intermédio do Secretariado do Comitê Provincial, era, na verdade, naquela altura, darmos
agentes da polícia para escoltarem a caravana. Mas não fizeram isso. E quando foi se ligando, ele foi dizendo assim: não, estou a fazer aqui um videoconferência, não sei se tratava de quê, o que foi perigoso. E vejam só o que aconteceu com a caravana: 10 feridos, dos quais 4 são graves. Foi muito terrível. E nós estamos diante de um país, estamos diante de instituições que dizem ser de toda a gente, que afinal, no fundo, o que fazem é contra o próprio cidadão, é contra os próprios deputados, um órgão de soberania, que é atentado por um outro órgão também de soberania. E que, sinceramente, não entendemos o qual é a responsabilidade do Executivo da República de Angola, cujo chefe é o Presidente da República, nas vestes do Presidente do MPLA, que se diz que é o campeão da paz. Como é que um campeão da paz vai falar isso lá no Congo Democrático, em Ruanda, nos Burundis, ou aonde, em outras paragens do mundo? Mas esse campeão da paz não consegue dar paz em 22 anos aos seus compatriotas. Então, no final, tudo está devidamente organizado. É campeão de paz só para fazer o inglês ver, enquanto nós, os angolanos, aqui no nosso país, somos vítimas. Vejam só as pessoas que ficaram feridas. Vejam só, até o carro protocolar do senhor deputado não foi poupado. Não foi poupado. E os agentes que nos dão para guarnecer os deputados é quase fuga do mesmo saco. Como é que um deputado que é dado, aliás, um segurança, que é dado ao senhor deputado para o guarnecer, mas não consegue só pelo menos ter aquela agilidade para afugentar os amotinados? Como é possível? Como é que se justifica isso? Então, tudo orquestrado, tudo devidamente orquestrado e ensaiado. Portanto, senhores jornalistas, este é o cenário que aconteceu com os senhores deputados que fizeram o trabalho na província do Cubango. Muito obrigado pela vossa atenção. Senhores jornalistas, estamos à vossa inteira disposição para questões que suscitem algum esclarecimento. Dizer o nome do órgão, se faz favor. Bom dia, senhores deputados. Meu nome é António Espada, eu sou jornalista do Jornal da Angola. Bom, a minha pergunta é a seguinte: após o incidente que aconteceu na província do Cubango, como é que ficou o vosso trabalho naquela região? Parou? Continuar? Qual foi a vossa reação após esse incidente? A outra questão que eu queria também aqui colocar é a seguinte: eu quero saber se em que província o NITA encontrou mais dificuldade, tanto em termos de acesso, rejeição e também provocações. Obrigado. Senhores jornalistas, como dizia o coordenador do grupo de deputados da província do Cubango, a agenda do dia 12 de abril era o último dia de trabalho na província do Cubango. Toda a programação foi devidamente realizada. Foi bem realizada. Aqui é importante dizer o seguinte: a aproximação entre o deputado e o grupo parlamentar da UNITA em todo o país, com as populações, a juventude, as mulheres, os empresários, enervou o regime. Há uma constatação em geral: a pobreza extrema aumentou, a miséria aumentou, a fome aumentou, o desespero das pessoas aumentou, a contestação ao governo aumentou e o nervosismo do regime também aumentou. O regime incapaz de dar soluções, o regime incapaz
de produzir resultados concretos na vida das pessoas, procura criar situações para desviar o debate público, as preocupações das pessoas. Senhor jornalista, quando nós dissemos, nós inclusive doamos água nos mercados onde nós passamos, as pessoas nos pedem só água para beber. 100 kwanzas, 200 kwanzas. Não tem rigorosamente nada para alimentar a família. Só água mesmo. Naquele dia, só precisam de água. Pai, por favor, água. Água. O regime está incapaz de realizar obra social útil às comunidades. Procuram alimentar esses atos de terrorismo de Estado. Não é um mero incidente, atenção. Isto é um atentado. É um homicídio frustrado. Homicídio. Quando se terminar essa sessão, os senhores deputados, os senhores jornalistas, podem ver ali a viatura do deputado David Exadila. Do lado do deputado, bateu uma senhora pedra. Se o vidro tivesse menos resistência, aquela pedra teria partido completamente o vidro, teria atingido na cabeça do senhor deputado, hoje não estaria aqui conosco. Não estará conosco. O grupo parlamentar comunicou ao Presidente da Assembleia Nacional, ao Comandante-Geral da Polícia e aos governadores provinciais. Nós não comunicamos aos militantes do MPLA do Longa que estaríamos a fazer visita. Nós não comunicamos ao administrador, ao primeiro secretário do MPLA do Pito Carnaval. Nós comunicamos ao governador provincial. Acontece que esse governador provincial é primeiro secretário do MPLA na província do Cubango. Quem dirige o MPLA na província do Cubango? Infelizmente, também o governador. Portanto, o governador recebe a comunicação de Estado e passa para a agenda partidária, inviabilizar uma missão de Estado. E nesses termos, nós estamos diante de um ato de terrorismo de Estado. Homicídio. Homicídio felizmente frustrado. Hoje estaríamos de luto. Como dizia o senhor deputado, tudo foi organizado no sentido de provocar a nossa reação, mas para preservar a vida das pessoas de forma muito inteligente. Não respondemos. O grupo de deputados não respondeu. O grupo de membros da UNITA, o Prajá, o Bloco Democrático que acompanha a caravana, não respondeu. Porque as armas que estavam nas pastas teriam sido usadas para matar. Este é um cenário que tinha sido montado. 22 anos depois do calar das armas, o famoso Abril da Paz. É isso, o mês da paz. Esta é a Angola que nós temos. Portanto, era o último programa, o último dia, visita ao município do Cuito Carnaval, à tarde, conferência de imprensa, que se manteve. Aqui é importante dizer que depois daquela situação toda, a conferência de imprensa foi realizada para detalhar ao pormenor aquele ato, aquela tentativa frustrada, e no dia seguinte os deputados vieram para Luanda. Senhor jornalista, quando nós estamos a falar de sedação da cortesia, isso nem sequer é uma questão política, uma questão de educação, boas maneiras, educação cívica. Quando nós explicamos aos sobas, aos regedores, sobas, aos bispos, padres, pastores, que nós só quisemos saudar. Saudação de cortesia. Cortesia significa boas maneiras. Você não vai para uma aldeia, vindo de uma outra aldeia, sem saudar o soba. Simplesmente isso. Excelência, estamos aqui, sou fulano de tal,
acompanhado por A mais B, fico cá durante X dias, então vamos fazer um trabalho, a nossa agenda é esta. No final de tudo, gostamos de apresentar o resultado do nosso trabalho. Simplesmente isso. Então, Sr. Governador, como está a família? Custa alguma coisa isso? Uma saudação. Isso é educação. Mas atenção, há uma outra dimensão política subjacente a esta rejeição do regime. Aí não são as populações, atenção. É a rejeição do regime. O facto do governo proibir, é o MAT que orientou isso, obviamente, tanto o titular do Poder Executivo, o Presidente da República, quando diz claramente que não receberam a orientação do Presidente da República, isso até reduz o Presidente da República. É muito feio, é muito baixo que o governador diga que não tem autorização do Presidente para aceitar a saudação de cortesia. Até onde chegamos? Isso reduz o Presidente. Saudar um compatriota é preciso autorização. O que é grave é que o governo impediu que se fizessem doações. No Sumbe, teríamos visitado um hospital pediátrico, fazer doação. O hospital pediátrico fez uma comunicação que, infelizmente, temendo represálias da parte do governador provincial, que é o primeiro secretário, não podemos receber a comitiva dos seus deputados. Infelizmente. Senhores jornalistas, até onde chegamos? Orientar, rejeitar uma doação. No Panzaçu foi assim. No Bia também foi assim. Proibiram a doação ao lar de idosos. E nem sequer sabem cuidar dos idosos. Os idosos passam fome. Os idosos passam fome. Mas o governo proíbe a doação desses bens. Que país estamos, meus Deus? Que país? É assim que falamos de 22 anos de paz? É assim que falamos da reconciliação nacional? Negar doação? Proibir doação? Vocês queriam? Vieram ter conosco. A nossa agenda é feita com base num estudo prévio. Identificamos necessidades. Nós estamos mal. Os jornalistas e os angolanos têm que saber. Do ponto de vista, primeiro, competência. Estamos muito mal. O governo falhou, está provado. O mais grave é a dimensão ética e moral dos governantes. É uma gravíssima crise. Gravíssima crise. Angola não merece isso. Angola não merece isso. Quando nós falamos com as pessoas das vantagens das autarquias, um exemplo, a eleição geral, as eleições gerais são exclusivas praticamente dos partidos políticos e coligações. Mas na autarquia, grupos de cidadãos que não sejam da UNITA ou do MPLA ou do partido político podem se organizar e concorrer para a governação do seu município. Isto motiva as pessoas. É por isso que o regime não quer implantar as autarquias. A próxima semana, podemos anunciar já, segunda-feira nós vamos dar entrada ao projeto de lei orgânica, que recebeu contribuições dos cidadãos. Mas terça-feira vamos apresentar aqui o documento final. Depois de dar entrada na Assembleia, vamos apresentar a opinião pública, o resultado da contribuição que recebemos. E vamos comparar com a proposta do governo. Vamos comparar. Não é assim que se faz. Os seus jornalistas são investigadores, já tiveram acesso ao draft que o grupo parlamentar da UNITA apresentou publicamente, no passado dia 4 de março, e também já tiveram acesso à proposta feita pelo governo. Em momento algum, na proposta do governo, o governo se compromete a criar já autarquias com a proposta que apresenta. Não. O governo remete para uma outra lei a criação das autarquias. Como assim? Onde é que nós estamos? Essa é uma pequena diferença que faz toda a diferença entre o projeto que vamos remeter à Assembleia Nacional e a proposta submetida pelo governo.
Não se pode brincar assim. Portanto, os jornalistas, só para dizer que os obstáculos que são colocados pelo regime decorrem do nervosismo. O governo falhou, está fracassado, está esgotado. Portanto, as iniciativas desenvolvidas pela UNITA, pelo grupo parlamentar da UNITA, a Frente Patriótica, criam nervosismo da parte do regime, expõem a má governação. Por que é que impediram a nossa chegada ao Cuito Carnaval? Porque dias antes tinham ocorrido atos graves de intolerância política. Foram destruídas residências de dirigentes locais da UNITA, lá no Cuito Carnaval. Então, eles não quiseram que nós chegássemos lá. Esta questão está ali, a explicação está ali, da parte do regime. No combate político, você não precisa usar da violência. Alguém dizia, violência é medo das ideias dos outros e pouca confiança nas suas próprias ideias. No combate político, você melhora os argumentos. E se você estiver a governar, você faz o máximo de promover a eficácia na execução das políticas públicas. Promover o bem-estar. Quando você promove o bem-estar, você tem aceitação popular generalizada. Então você não teme a competição política de forma leal, transparente. Agora, quando você é incapaz, não consegue criar resultados positivos que têm impacto direto na vida das pessoas, o problema está, a saída é esta: promover intolerância política, realizar atos de terrorismo do Estado para desviar a atenção das pessoas. É evidente que primeiro as pessoas querem segurança, primeiro querem preservar as suas vidas, depois querem alimentação, querem bem-estar, boa casa, mas primeiro querem vida. Agora, quando o regime primeiro promove insegurança, obviamente que as pessoas primeiro querem segurança. Ali vamos perder a nossa vida. Então, é tudo politicamente motivado. Portanto, houve uma orientação geral, os documentos foram produzidos pelos governadores provinciais, as respostas via-se claramente, partiram do mesmo gabinete. Também pode ser um gabinete, aquele gabinete de ação psicológica, sim, aquele entra em tudo, como nós sabemos. Inclusive entra na esfera do Ministério das Relações Exteriores, das comunidades angolanas no exterior. Entra em tudo, aquilo no meu texto está em tudo. Pode não ser um MAD. Exato. Mas aqui é importante dizer que houve uma orientação. Portanto, agora, verdade seja dita, de uma forma geral, nós estamos satisfeitos. Fomos bem recebidos pelas pessoas, muito bem recebidos. Bem recebidos pelas autoridades religiosas, autoridades tradicionais, a juventude, os estudantes, os empresários. Foi muito positivo. Portanto, nas praças, aquele carinho do povo. E aqui é importante dizer que no dia dedicado ao trabalho, à visita aos mercados, os deputados todos fizeram as suas reflexões nas praças, naquelas condições de falta de sanidade, comemos com o nosso povo, naquelas difíceis situações. Foi muito marcante da parte das pessoas vermos ali, partilharmos com as pessoas, alimentamos com os outros, aquelas que não tinham nada, aproveitamos, fazer a reflexão com aquelas pessoas. Foi muito marcante. Portanto, sentimos-nos particularmente regozijados pelo afeto que recebemos, pelo carinho que recebemos da parte do povo. Só mais uma coisa. Eu também queria, enquanto cidadão, queria também saber, após o incidente, o atentado terrorista. Uhum. Sim. Sim, após esse evento não agradável para todos nós. É contra a democracia, é contra a Constituição, é contra a lei, é contra a vida das pessoas. A polícia me foi comunicado a garantir que iria fazer uma investigação no sentido de poder apanhar os
os autores desse mesmo atentado. A UNITA já tem alguma informação relativamente a isso? Se houveram passos que... Sr. jornalista, não poderá ser a polícia no Plano Cubango, que é parte do problema, a fazer a investigação. Obviamente não. Portanto, obviamente não. Quem é cúmplice de um ato cubano, ele não pode investigar. Não pode investigar. Aqui é importante dizer que nós vamos observar os passos. Portanto, ao nível local, nós temos o gabinete jurídico que está a trabalhar com as vítimas. Faz-se primeiro uma participação ao nível local, mas obviamente tratando-se de deputados, depois vai se tratar num outro fórum que não é o local. Está em causa a vida de pessoas, em particular deputados da nação. Portanto, a Procuradoria-Geral da República terá que estar envolvida. Não tenhamos em relação a isso. Portanto, os envolvidos localmente vão ser alvo de investigação. Quem não cumpriu a Constituição e a lei é a polícia a nível local. Não vai ser ela a fazer a investigação. Tanto baixo como os seus jornalistas viram. Está aqui o seu deputado. O seu deputado está aqui. A barreira que foi encontrada no Longa foi colocada pela polícia para permitir que a coluna parasse e fosse alvo fácil da milícia. O normal, e isso é contra a própria lei, o normal, está no movimento de uma caravana de deputados, automaticamente abrir os controles e colocar aí. Esses controles também são ilegais. Mas eles colocaram os cones para impedir que a caravana seguisse a marcha. Obviamente, um alvo parado é mais fácil de ser atingido. Pelo menos na doutrina militar é assim. Infelizmente. Foi isso que foi feito. Bem, obrigado. Nilo Virol, da Rádio Essencial 96.1. Nós tomamos nota de que o primeiro secretário do empresariado, quando Banco estava também no Cuito Planavar, terá sido este o motivo pelo qual a caravana da UNITA foi atacada para não entrar no Banco ou no Cuito Planavar, uma vez que o primeiro secretário do empresariado estava lá. 2. Estamos há 6 dias desde o ocorrido. Até o momento não há pronunciamento nem do Presidente da República, nem dos órgãos de defesa e segurança do país. O que este silêncio das autoridades significa para a UNITA? Silêncio e cumplicidade. Silêncio e cumplicidade. Não vale a pena estarmos aqui a utilizar palavras bonitas. Infelizmente é cumplicidade. Nós temos um problema muito sério em Angola. Um problema muito sério. O senhor Presidente da República, o Presidente da República de Angola, devia representar a todos, proteger a todos, defender a todos. Aliás, então, existem as famosas estratégias de manipulação em massa. Todos nós lemos aquilo também. Todos nós lemos Maquiavel. Só que as pessoas interpretaram Maquiavel noutra perspectiva. Porque Maquiavel, o príncipe, foi feito para aconselhar. Ok? Tudo que príncipe defende, Maquiavel defende no livro O Príncipe, é para aconselhar a boa governação. Só que, infelizmente, os nossos políticos fazem o contrário. Usam os métodos para subverter o alcance daquele grande tratado de ciência política. Atenção. Agora, a estratégia de controle, de diversão, todos nós sabemos. Estão a aplicá-las muito bem. Infelizmente. Gostaria que perguntassem diretamente ao senhor primeiro secretário do MPLA por que fizeram isso. Sim. Nós não podemos falar responder em nome dele. Então tomou conhecimento de que o primeiro secretário estava lá no Pico? Tem conhecimento? Sim. Dia 11. Dia 11.